Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, maravilhosas criaturas. Boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do Descomplicast. Meu nome é Dani Muniz, eu sou host desse podcast. E a ideia do Descomplicast é justamente trazer temas descomplicando a vida em si, né? Dentro do que eu acredito como um lifestyle, como uma vida saudável, no conceito mais amplo de saúde, nutrindo o corpo físico, espiritual, energético e emocional. Quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui no Descomplicast, que está conhecendo esse espaço. É um espaço nosso. Conto muito com a participação de vocês para saber quem eu vou trazer para cá para a gente conversar. E hoje tem uma convidada muito especial, num tema que eu adoro. A verdade, tem uma ligação muito grande com a nutrição. É muito difícil você dissociar, né, a arte de cozinhar com a nutrição do seu corpo, enfim, do seu espírito, da sua energia, de tudo. Então, hoje, convidada, Jéssica Rassi, obrigada por estar aqui, personal chef. Obrigada por ter vindo para o Descomplicast, para a gente conversar sobre esse tema que, às vezes, né, causa uma... Ai, não gosto de cozinhar, não tenho essa habilidade. Então, eu queria que tu se apresentasse um pouco para as pessoas te conhecerem, Jéssica. Bem-vinda. Eu que agradeço, sério. Eu estou muito emocionada por estar aqui. Obrigada, Dani. Adorei o convite. Muita gente acredita que uma cozinheira não tem muito a falar, né? Eu acredito, assim, né? Todo mundo acha que sabe cozinhar alguma coisa, mas eu acho que falar um pouco mais sobre tudo que envolve o universo da cozinha realmente vai ser muito produtivo para muita gente. E como é que tu despertou isso, né? Como que tu, quero trabalhar com isso? Cara, a gente é muito a soma dos acontecimentos que acontecem na nossa vida como um todo, assim, né? Eu venho de uma família muito humilde, não vou falar muito sobre isso pra gente não chorar senão logo a gente no começa começo. a chorar, Sei bem. E eu meio que abandonei a profissão, a carreira que eu estava seguindo antes para trabalhar com cozinha, assim. Também por uma série de acontecimentos e infortúnios, mas que realmente me levaram a tomar essa decisão de que ia ser o melhor para mim. Eu fazia doutorado em engenharia, eu fui professora na UFSC, professora na engenharia, sou formada em engenharia civil, estava no meu último ano do doutorado quando eu decidi que não era aquilo que eu queria continuar levando. Já estava no doutorado. Que eu precisava realmente fazer alguma coisa com mais propósito da minha vida. Isso aconteceu depois de eu ter perdido o meu irmão no acidente de carro, assim, e viver aquela vivência de sentar na frente do computador, fazer um trabalho que eu achava que não estava contribuindo em nada com o mundo, assim, estava muito desgastante emocionalmente para mim, assim. Aí eu decidi que eu ia me permitir ir para cozinha, assim, realmente. E tu já gostava dessa Eu já marca? gostava, assim, em 2019. Dentro do doutorado, do estar trabalhando, dando aula, vivendo aquela rotina caótica assim, da academia, que só realmente quem está dentro sabe o quão sofrido é. Eu tive 2 burnouts. Num deles, eu fiquei uma semana sem ouvir praticamente nada, assim, praticamente surda, e não era nada físico, era realmente um sintoma do burnout. E aí eu comecei um processo de psicoterapia, né, com uma psicóloga especialista em terapia cognitivo-comportamental. E a sugestão que ela me deu foi assim: Jéssica, você necessita fazer alguma atividade que não esteja relacionada ao teu ambiente acadêmico, assim. Porque os meus amigos eram daquele ambiente, tudo girava o meu em torno, círculo social, eu trabalhava ali, eu estudava ali, então, tipo assim, eu vivia pelo ambiente acadêmico. Tem uma frase que fala que o ecossistema nos molda, né? Então, tu estava moldada dentro daquele sistema. Exatamente isso, assim. E aí, quando a gente está dentro, é um pouco até doido imaginar isso, assim, que parece que nem existe um mundo lá fora, assim, sabe? Tipo, que todo mundo vive isso dali, sendo que, na verdade, não. É um mundo totalmente à parte, né? Mas, enfim, daí a sugestão dela que ela me deu foi assim: Jéssica, você precisa fazer alguma coisa que não esteja relacionada e eu espero que seja alguma coisa que você goste muito, muito, muito. Eu falei, cara, eu gosto muito de cozinhar, mas eu organizo a minha alimentação em um dia e eu passo a semana inteira sem cozinhar, assim. Tipo, eu não cozinho vezes o suficiente para ser uma atividade relaxante todos os dias. Aí ela falou assim: tu mora com algumas pessoas, né? Por que você não cozinha para eles? Daí eu falei: tem potencial isso aí, né? Cheguei em casa e falei pra Júlia e o Eduardo, né? Que era um casal de amigos com quem eu dividi apartamento. Eu falei assim: eu quero fazer as refeições de vocês. Daí eles falaram: beleza, né? Tudo bem. A gente aceita, mas a gente vai te pagar pra fazer isso, assim. Você não vai fazer de graça. Daí ficou melhor ainda. Daí eu falei: ok, né? Mas eu cobrava um valor ridículo, assim. Já era tua terapia, tu já tava ainda ganhando. Era a minha terapia, literalmente. Eu organizava a alimentação deles e, tipo, enfim...
juntou o útil ao agradável, né? Daí eles me pagavam, no caso, a gente descontava das contas da casa, então, tipo, meu aluguel ficou mais barato porque eu fazia isso para eles. E aí, o que aconteceu é que eles trabalhavam numa empresa, né? Então, eles pegavam as refeições deles, prontinha, bonitinha, ali a marmitinha, e levavam pro trabalho. Daí a galera começou assim, cara, como assim? Vocês comiam besteira até ontem? Pediam uns delivery... Empanado, uns delivery estranho. E daí agora vocês estão com essas comidinhas cheirosas aí. O que tá acontecendo, né? Do nada. Daí eles falaram, não, é a menina que mora com a gente, ela tá fazendo nossas comidas e ela tá... Tipo, a gente paga pra ela fazer, mas ela faz ali, tipo, um cardápio mais saudável e tal, e tá sendo ótimo, assim. E daí eles começaram a indicar pros amigos deles, e daí, tipo, os meus primeiros clientes foram os colegas de trabalhos deles, assim. Então, tipo, eu cheguei até a fazer um evento de um casamento da chefe da Júlia, né? Eu cozinhei pra ela nessa época que eu ainda dava aula na UFSC, que eu ainda era estudante de doutorado. E daí, nessa transição, eu tive um hiato, né, que eu tive que pedir exoneração do meu cargo na UFSC, e eu fui para a Inglaterra fazer doutorado de sanduíche na Inglaterra. Então, tipo, continuei. O foco sempre foi a carreira acadêmica. Eu cozinhava para as pessoas, tipo assim, vou tirar umas horas da minha semana para me distrair e vou cozinhar para as pessoas. O processo terapêutico, né? Isso, exatamente. Aí, fui para a Inglaterra realizar o sonho, né, de fazer o doutorado. Do acadêmico. O doutorado de sanduíche. E um mês antes de eu terminar o meu período na Inglaterra, veio a pandemia. Eu não consegui coletar nenhum resultado. E eu só fui para a Inglaterra porque eu realmente precisava fazer parte do teu programa. Fazer a parte do programa lá, porque não tinha como eu fazer aqui, né? Não tinha... Tu já nem te sentia muita motivação de ir, né? Eu realmente tive que ir para lá porque não tinha como eu fazer aqui. Mas eu estava realizando o sonho de fazer doutorado de sanduíche. E é muito engraçado, porque eu nunca tive o sonho de ter o título de doutorado. Mas eu sempre tive o sonho de... Ir pra Inglaterra. De fazer sanduíche na Europa. Tipo assim, é muito engraçado, assim. De fazer sanduíche, não necessariamente sanduíches, né? Mas poderia ter sido. Exatamente. E aí eu voltei sem trabalho, sem bolsa, sem pesquisa, sem nenhum resultado da minha tese. Tipo, nada, naquele caos de pandemia. Eu não podia voltar para Floripa, eu não podia voltar para UFSC, porque eu não tinha dinheiro para voltar para cá. E aí demorou uns 7 meses até eu conseguir uma bolsa. Voltou pra casa dos teus pais daí? Voltei pra casa do meu pai, no interior do Paraná, assim. Foi, tipo, um período bem depressivo, assim, também. Engordei um monte. Enfim, aconteceram várias coisas. Eu tenho síndrome do ovário policístico também, né? Não gosto muito de apresentar isso como um rótulo, mas, enfim, isso faz parte do meu processo de cozinha também. E daí teve esse período conturbado. Eventualmente tive que voltar pra Floripa quando eu recebi a bolsa. E aí, nesse meio tempo ali, entre eu ter voltado a receber bolsa e voltar a tentar fazer as coisas do doutorado, sem recursos, sem equipamento, sem as coisas que eu precisava para fazer a pesquisa, recomecei diversas vezes, tipo, só que não dava certo, assim, tipo, não andava, não saía do lugar. E aí, uns 6 meses depois que eu voltei, o meu irmão se acidentou e ele acabou falecendo num acidente de carro. Daí, então, mais uma vez, eu tinha que sentar na frente do computador, fazer uma coisa que não estava dando certo, que não ia para frente. Não te estava dando prazer também. E não estava me dando prazer, assim, sabe? E aí eu falei... um pouquinho antes do meu irmão se acidentar, até tem esse hiato ali, que parece que as coisas acontecem no devido momento, né? Exatamente. Então, um pouquinho antes do meu irmão se acidentar, de ter acontecido esse infortúnio ali, uma amiga minha estava comentando, assim, né, entre amigos, comentando, ela falou assim, cara, o sonho da minha vida era que alguém viesse na minha casa, deixasse todas as minhas comidas prontas e dissesse, tá aqui, tu tem que comer isso, essa é a quantidade do teu plano, tá aqui certinho, aqui tu vai seguir a dieta. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu faço isso? Aí ela falou, não, tipo... Né? O sonho está se realizando. Como assim, né? Você faz isso? Não, você estuda no doutorado. Eu falei, não, eu faço isso. Antes de eu ir para a Inglaterra, eu já fazia isso para umas pessoas, eu posso fazer para você. Ela falou, cara, vamos fazer um teste, né? E, tipo, começou ali, assim, dela fazer esse teste. Eu não divulguei nada para ninguém. Foi só, tipo, de boca a boca. E as pessoas começaram a me chamar. Só que como eu tinha bolsa, né, do doutorado, não era uma coisa, assim, que eu fazia com frequência, né? Eu fazia esporadicamente. Não tinha tanto tempo também. 1 ou 2 vezes na semana e não divulgava. Não era uma coisa assim, estou trabalhando com isso. Não, de maneira nenhuma. Sim. Era bem uma renda extra e eu cobrava realmente muito pouco pelo meu trabalho. Assim. Pensando bem, era muito bom. Não era muito uma renda extra, assim. Mas era mais no processo terapêutico de eu gastar esse tempo na cozinha, né? E aí, uma coisa que eu sempre quis fazer, justamente por causa dessa minha história com alimentação saudável, que foi pela alimentação saudável que eu consegui o meu tratamento da SOP, que muita gente não sabe, que é literalmente esse o tratamento, né? O tratamento da SOP é estilo de vida.
foi por ter tanta vontade em me especializar na alimentação, eu realizei o sonho de fazer o curso da Natural Chef. Perfeito. Porque eu via e eu falava assim, cara, eu quero muito fazer, deve ter muita coisa boa, vou aprender muita coisa, enfim. Só que o curso, ele era presencial e ele era muito caro para mim. Tipo, não era um valor que eu conseguia pagar, assim, não era... Só que pela pandemia, eles mudaram o curso para uma versão online. E daí, tipo assim, como eu falei, as coisas acontecem num tempo perfeito, assim, Aí sabe? conseguiu fazer e o online. tempo não é nosso, né? Um pouco antes de ter tido o acidente do meu irmão, eu decidi que eu ia fazer o curso, mesmo estando no doutorado, e mesmo essa parte da minha vida não sendo nenhum plano, assim, de vou cozinhar, seu plano A, me né? dedicar. Seu plano A da vida. Não era nem plano B, não era nem nada assim. Era tipo assim, eu queria aprender pra mim mesma, assim, sabe? Sim. Aí eu decidi fazer, comecei a fazer o curso da Natural Chef, estava cozinhando esporadicamente para as pessoas, e não era nada assim que, tipo, vou seguir uma carreira... Não, nem sonho, assim, sabe? Tipo, nada a ver. O sonho era terminar o doutorado, estudar no pós-doc, passar num concurso da aula em Universidade Federal. Tipo, sim, isso. Era literalmente esse o sonho, assim. Quando meu irmão faleceu, aí eu tinha que sentar na frente do computador para fazer um trabalho que eu não via motivo para fazer. Eu trabalhava com concretos para impressão 3D. Tipo assim, nada a ver. Nada a ver. Mas eu sempre digo, na verdade tem muito a ver, né? Porque o concreto é uma receita de bolo ali que você faz e você vai misturando as variáveis e vendo o resultado que dá nas variáveis, né? Era basicamente isso, assim, o meu trabalho de maneira geral. Mas enfim, Legal. trabalhava com concretos para impressão 3D. E eu olhava para o meu trabalho e falava, cara, isso aqui vai beneficiar o quê? Uma empresa lá na China que está trabalhando com isso, mas que com certeza até publicar isso aqui, eles já descobriram isso sozinhos, assim, porque eles têm muito mais recurso e tal. Não está dando certo, não está indo para frente. Quer saber, eu preciso, nesse momento da minha vida, dedicar um pouco mais de tempo para a cozinha, porque eu ficava muito ansiosa. Eu tinha crises de ansiedade, literalmente, de ficar na frente do computador, sabe? Sim. E aí, então, eu passei a divulgar um pouquinho mais, dizer para as pessoas, não, eu faço isso. Também. Eu faço isso E também. daí assim, começou no boca a boca. E num espaço, assim, de 3 meses, eu não tinha mais agenda, assim, sabe? Entendendo. Pode ser que é porque eu cobrava muito barato. Pensando hoje. Talvez a agenda lotou porque era barato. Porque era barato demais. E é até engraçado você falar isso, porque não tinha parâmetro nenhum. Não tinha mercado de personal chef. Sim. Não era uma coisa que existia. A gente tá falando ali de começo de 2021, assim, sabe? E que legal essa tua virada de propósito me linka muito com... Quando eu comecei a trabalhar, agora vamos puxar pra gente contar essa história, pra gente juntar que olha só como são as coisas, né? Eu acredito que nada é por acaso. Eu chamei a Jéssica e falei assim, Jéssica, quero tudo no meu Descomplicast. Dela assim, tá. Eu nem sabia direito como é que eu ia falar. E agora olha como a história dela linka com a minha. Também vim, né? Vocês viram meu primeiro episódio, veio de uma família super simples e tal. E quando eu comecei a fazer nutrição, eu também não tinha condição de ter consultório, nada. Eu tinha meu computador, né? Tinha uma balança. Computador e um sonho. Computador, o computador, a balança e um sonho. E a minha mãe dizendo, não, minha filha, casa e comida tu tem, agora vai à luta, né? E eu comecei a trabalhar de personal diet. Fui a primeira nutricionista em Florianópolis em atender em casa. E por que daí eu fiz gastronomia, tá? Olha o processo. Meu Deus, sério. Arrepiei. Não, tipo, porque o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, eu caí em famílias com uma condição financeira totalmente diferente da minha. Então, eu abria aquela despensa, eu olhava aquilo e falava, o que é isso? Como é que eu vou fazer a pessoa comer isso? Se ela... Eu nem sei o que é isso. Veio lá não sei de onde, que país, não sei o quê. E daí eu falei, vou fazer um curso de gastronomia. Fiz o curso técnico de cozinha do IFSC, né? Foi muito bom. Era um curso de 2 anos. É um curso bem bom, inclusive, bem bom, nossa, sensacional. Quero fazer em algum momento, só pela validade do curso. Assim, E daí o que acontece? Eu achei legal porque eu vi era a gastronomia assim, em si, assim, a essência, né? E eu falei, tá, então como é que eu vou transformar aqueles pratos gastronômicos em opções saudáveis? E foi assim que eu comecei a ter essa situação de realmente gostei. Tive uma empresa de refeições congeladas. Ai, que delícia! Tive uma empresa. Depois, quando eu vi que meu propósito estava no consultório, no atendimento e na fala, eu vendi, né, essa parte. Mas é uma coisa que linka bem. E é muito legal ouvir a tua história, Jéssica, porque a gente só consegue realmente prosperar naquilo que a gente está no nosso propósito designado, né? E hoje tu vê como tu tá, né, frente a isso, né? Começou ali
daquele indicações, que eu acho que ainda é a melhor forma de marketing, né? Passe ano, vem a rede social, sai a rede social, mas é o boca a boca indicação ainda que faz diferença. Que a indicação é validada, né? Sim, E daí tu começar a construir essa ideia de cozinhar com propósito, né? Sim, exato. E é muito engraçado você falar isso. O meu propósito, apesar de eu amar cozinhar, eu tenho certeza absoluta que é lecionar. Porque tanto que quando eu estava dando aulas na UFSC, assim, o lugar onde eu estava em paz era quando eu entrava na sala de aula e tinha ali 30, 40 alunos olhando para mim e realmente prestando atenção naquilo que eu falava, assim, tipo, eu tinha certeza que eu estava no lugar certo, assim. E daí acabou que eu juntei as duas coisas, tipo, a minha paixão da cozinha, que para mim é um processo extremamente terapêutico, e inclusive era a forma, né, o meu coping mechanism que eu usei quando o meu irmão faleceu, que era realmente me manter ocupada cozinhando, assim, porque a cozinha ele é um processo de mindfulness, né? Se você total. realmente colocar atenção plena ali naquilo que você está fazendo, é um processo maravilhoso, assim. Aquela Por isso, suspeitíssima para falar, mas realmente eu acredito na cozinha como solucionador de boa parte dos problemas da nossa vida. E por isso que é tão difícil às vezes as pessoas terem esse é muito dolorido para mim enquanto nutricionista e como uma pessoa que realmente vê o alimento como uma ferramenta de cura, né, e a nutrição em si só como um super processo de autoconhecimento, a pessoa dizer, eu odeio cozinhar. Às vezes ela odeia passar o tempo com ela mesma. Porque quando a gente vai cozinhar, a gente passa muito tempo com a gente mesmo. Né? E aquela relação, às vezes, quando eu escuto essa frase, eu vou linkando em alguma coisinha que tem essa relação de se escutar no próprio silêncio. Nossa, perfeito. Exatamente, se escutar no próprio silêncio. E também o cozinhar faz parte do processo do autoconhecimento, de você descobrir o que você gosta, o que você não gosta e como que você gosta das coisas, assim, sabe? E é tipo legal assim, porque a gente vive a gente vem, às vezes, de geração que disse que era para comer aquilo, né? E, às vezes, não é o teu alimento. Eu sempre conto a história do sagu e do pudim na minha família, que todo domingo tinha o almoço de família, aquela história. E a minha mãe fazia sagu e fazia pudim. E aquela gelatina com creminho, né? Clássica. A clássica. Aí eu sempre, durante grande parte da minha vida, eu comia o pudim, comia o sagu, comia a gelatina com creminho. Comia os três. Até que no momento de estalo, né, que eu falo é o poder do autoconhecimento e o poder de você se conhecer já numa fase maior, eu nunca gostei de pudim, sabe? Eu não gosto da consistência do pudim, eu não gosto do gosto leitoso do pudim, eu gosto de sagu. Então eu comecei a investir toda a minha energia em sagu, porque eu comia aquilo ali, e daí eu falo, eu comia por quê? Come isso porque é gostoso, porque eu não queria desagradar, porque eu queria fazer minha mãe se sentir bem por causa disso. E não. E eu falei, não, tá, mas peraí, a minha sobremesa é sagu. Exato. Então, tu começa a entender esse processo, né? Eu acho que isso que é legal quando a gente começa a despertar a nossa nutrição, né? De entender. E quando tu tá em contato com a comida, é muito mais fácil despertar a nutrição, né? E uma coisa que eu fazia questão de... Só falando do propósito, eu sabia que eu queria estar em sala de aula, sabia que eu queria lecionar. Mas todo o restante do processo que envolvia a academia, né? Não me motivava, assim, sabe? Não fazia... o sistema não me motivava. E eu sou muito resiliente, né? Eu recomecei diversas vezes a minha pesquisa. Porque eu queria fazer, eu queria porque ter... Tava no teu sonho. O sonho era dar aula. Então, eu precisava passar por isso ali. Então, diversas vezes eu consegui. E hoje eu vejo muito claro que era meio que a vida me dizendo assim, Jéssica, não é? Tipo, para de insistir, sabe? Como tu disse, assim, tipo, dá certo quando a gente tá alinhado com o propósito. Isso, E daí parece que era muito, literalmente, assim, a sensação Tava que eu tive dando errado, foi... né? Tipo, dava errado e não era por minha falta de habilidade. E até um tempo eu me questionei sobre isso. Eu falei assim, cara, não é possível que eu não sou boa o suficiente, né? Sendo que eu passei direto do mestrado pro doutorado. Eu não tenho título de mestre. A minha qualificação de mestrado foi uma banca de doutorado, né? E ainda assim eu achava... E eu ainda me questionava, dizer assim, cara, é porque eu não sou competente, sabe? Tipo... Cara, eu fui pra Inglaterra, para uma das melhores universidades do mundo, pesquisar na minha área, e eu ainda achava que era porque era uma falta... Isso é uma coisa que tu, talvez, minha, nesse teu momento, tenha vencido uma crença, né? Que tu tinha uma crença de não competência. De não competência. Instalada lá numa E daí, fase na verdade, da não, foi só quando eu me dei conta disso, assim, que não é o teu propósito, assim, sabe? Tu é pra estar em outro lugar fazendo outra coisa. E é muito legal, eu falo assim, quando a gente se alinha com o propósito, os caminhos se abrem, os processos acontecem. Então, tu tava ali persistindo num caminho, tropeçando, caindo, ralando a cara no chão, tropeçando, caindo, ralando a cara no chão. Como tu é resiliente, tu insistia, tu persistia. Aí, de repente, abriu uma outra porta, assim,
com fluidez. Tipo né? assim, veio aquela porta aberta, brilhando, reluzente, sabe? Eu sempre, e tipo assim, e a coisa só acontecia, assim. Eu sempre falo que quando a gente... o conceito de felicidade é uma coisa... Felicidade, pra mim, são instantes e momentos, né? Volátil, né? Mas quando a gente tá dentro do nosso propósito e com fluidez do caminho, é muito mais feliz qualquer circunstância que aconteça, né? Meu Deus, qualquer coisa, essa, assim. Tipo, essa minha semana, essa última semana agora, assim, pra mim foi a prescrição disso, assim, tipo, literalmente escrita 7 dias de extrema felicidade fazendo aquilo que eu faço, assim, sabe? Que legal. Tipo, apesar de ter sido extremamente extenuante, sabe? De chegar em casa às 8 horas da noite e não conseguir nem falar, nem responder as pessoas. Mas foi parte. extremamente feliz, assim, justamente por isso. E dentro dessa tua ideia de tu começou a cozinhar, então fazer para várias pessoas as comidas, tu fez o curso Natural Chef Online, que foi onde tu, né, encontrou até uma ferramenta de cura. Eu sempre falo que a SOP, né, a síndrome do ovário policístico, eu tenho um caso de palestra que eu sempre conto dela, também de se alimentar, vencer a SOP, engravidar, ter a bebê, todo aquele processo, né? E que realmente muitas das nossas patologias estão relacionadas com a alimentação. Muitas, né? E se tu foi por esse caminho, acabou encontrando ali a tua ferramenta de cura, né? E ainda conseguiu sair com um grande negócio. Sim, exatamente. Né? E desde o começo, eu não tinha nada, né? Foi aquele negócio, eu tenho um sonho e preciso de terapia, basicamente. O que eu posso fazer? Eu ia pra casa das pessoas na cara e na coragem, assim. Tipo, eu não tinha uma faca boa pra picar coisas, assim, sabe? Eu ia com a faca que a galera tinha. Se era de serrinha, era de e serrinha. o que eu tinha era conhecimento e vontade. Vontade de trabalhar, assim, sabe? Isso. Literalmente. E aí tu começou a ir na casa das pessoas pra fazer a comida. Eu ia na casa... Eu continuo fazendo até hoje esse esquema de fazer na casa da pessoa, porque eu acredito muito que a pessoa precisa ter conexão com o alimento que ela vai comer. Perfeito. Nem que seja... ou fazer as compras, assim, sabe? Tipo, vou explicar um pouquinho como funciona o esquema do personal chef, né? A gente estabelece, pega um dia da minha agenda, né? Quando a pessoa consegue um dia na minha agenda, a gente marca, então, o dia da agenda. Aí ela vai escolher uma série de pratos que ela quer que eu prepare. Eu elaboro a lista de compras com todos os itens que eu vou utilizar para uma quantidade que renda ali uma quantidade legal de comida, porque eu também não quero que as pessoas me vejam com muita frequência. eu demoro mais ou menos de 40 dias a 2 meses para voltar na casa das pessoas. Tipo, eu não quis me amarrar a poucas famílias, então eu atendo realmente muita gente, porque eu deixo muita coisa pronta. Assim, e torna muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E as vivências melhoram, né? Isso, exatamente. Até vieram me procurar algumas vezes, assim, para ser chefe da família mesmo, assim, sabe? Trabalhar em família de pessoas mais abastadas, né? E eu recusei. Me pediram outras propostas de trabalhar, tipo, semanalmente na casa da família. Mas eu falei que eu não queria, porque não é a forma que eu acredito. Não assim, é o teu propósito. Não é o meu propósito, exatamente. E aí, então, eu passo a lista de compras e é a pessoa que compra. Porque eu quero que ela tenha a participação de pelo menos escolher aquilo que ela vai comer, sabe? Isso. Tipo, eu dou dicas, assim, sobre marcas, sobre lista de ingredientes, essas coisas assim. Mas a maior parte... facilita o processo. Facilita o processo. Mas a maior parte daquilo que as pessoas compram vai ser comida de verdade, assim, sabe? Tipo, hortifruti, açougue, essas coisas assim. E é isso que eu deixo pronto para eles, né? Para facilitar o dia a dia. Que legal essa tua fala. Isso me lembra quando eu trabalhava de personal diet na casa das pessoas. Eu achava muito louco. Eu lembro que um dia eu saí de uma casa... Eu sentei literalmente na calçada com o cartão de crédito do dono, né? Ele deu o cartão Black, eu lembro, assim, naquela época, pra mim era aquilo lá, era meu Deus, né? Tipo assim, meu Deus, toda... tá aqui, sabe? Daí ele assim... É mais do que tu teve da vida inteira, né? E era assim, né? E ele falava assim, tu faz as compras. Ele me pagava um valor, na época eu cobrava, acho que era R$200, assim, pra passar um tempo no mercado e fazendo a compra dele. Eu falava, gente, que louco isso, sabe? Que distanciamento eu pensava. Que distanciamento, né? exatamente. E eu pensava assim, e eu lembro que eu sentei na calçada literalmente falei, meu Deus, que distanciamento, como é que eu vou trazer ele para perto da alimentação? Pra perto da alimentação. E daí foi Se ele não quer nem ser o responsável pelas escolhas, pelas escolhas dele. Aí eu lembro que foi um processo que eu pensei assim, eu fazendo as compras no mercado, e ele tinha uma cozinheira, e eu marquei um dia de todo mundo cozinhar. E daí ele começou a se aproximar, sabe? Apesar de ele ter ali... Aí ele começou a dar pitaco, não sei o quê. Então, assim, essa proximidade
né? Faz toda a diferença quando a gente tende a não encontrar nutrição, né? Uhum, com certeza. E, tipo assim, uma coisa que eu amo quando acontece é que, tipo assim, sei lá, eu vou na casa do cliente e o cliente não precisa ficar em casa. Tipo assim, eu cheguei ali, vou ali, levo minhas panelas, né? A maioria das pessoas não tem panelas grandes o suficiente. Posso falar um pouquinho depois disso sobre produtividade na cozinha, mas enfim. Levo panelas, levo minhas facas, né? Pra facilitar ali o processo também, né? E o cliente não precisa estar em casa. Aí muita gente chega mais ou menos na hora que eu já tenho uma boa quantidade de coisas feitas, e deles vem assim, Jéssica, eu tava saindo do elevador, sentindo o cheirinho, rezando para que o cheirinho fosse na minha casa, assim, sabe? Sim. E eu acho que isso fala muito sobre aquilo que você vai comer, sobre o alimento que você vai comer, sabe? Você ter essa conexão, tipo, sensorial com o alimento. Tipo, cara, casa com cheiro de comida, gente, é outra casa, assim, sabe? Tipo, é cheiro de casa, né? Perfuminho artificial até, tipo, pode ser agradável um dia ou dois, assim, mas casa tem que ter cheiro de comida, tem que ter a conexão ali, sabe? Sim, faz toda a situação, né? Sim. É muito legal isso, Jéssica, porque uma parte, né, e aquela história, quando eu comecei, assim, a cozinhar, enfim, mais na casa das pessoas, eu criei esse vínculo bem forte com cozinhar, porque eu venho de uma família de cozinheiras, praticamente, né? Sim, Minha mãe, minha linhagem é muito indígena, né? Então, minha mãe, o prazer da vida dela é olhar uma pessoa comendo, então ela chega a parar na frente e contemplar pra ver a reação aquilo, da pessoa. a reação, né? Isso me trouxe muitos prós, mas trouxe também algumas situações mais complicadas de comportamento alimentar, mas Sim, enfim. sim, E eu lembro, assim, e hoje fazendo um paralelo com a minha vida, hoje eu tenho, às vezes, eu contrato pessoa que vai lá e cozinha e tal, mas como faz diferença na conexão quando a gente está naquela fase que a gente consegue imbuir a nossa energia, né? E eu hoje, quando eu cozinho para mim mesma, é super simples, é o básico, por uma questão de logística, de praticidade, mas eu gosto também de cozinhar coisas diferentes para outras pessoas, né? E quando a gente tá nesse momento, que é o momento que agora eu tô voltando para esse momento, de a gente cuidar do nosso próprio alimento, como tudo flui melhor, sabe? A tua conexão, o teu amor próprio, tudo vai se conectando, né? Então, eu acho muito, muito legal isso, né? E, ao mesmo tempo que eu acho que tendo pessoas que gostam muito de cozinhar, também vale a pena ter próximo, né? Como esse sistema, porque eu falo, às vezes tu vai fazer aquela comida com ranço, ou vai comer num local, num ambiente que, sei lá, num restaurante que tu não sabe como é que a pessoa faz. Cara, tu sente a energia da comida. Tu sente a Exatamente. energia da comida, não adianta. A comida é energia, assim. energia. E querendo ou não, é uma linguagem do amor, né? Sim, exatamente. Tipo, é uma das mais populares, inclusive, que muita gente nem sabe, assim. Tipo, quando você fala que pra você faz o básico, mas pros outros você faz uma comidinha especial. Cara, é muito linguagem do amor isso, assim, isso. sabe? É bem essa realidade. E até ontem eu fiz a ceia de Natal do Clubinho. Que tem o clubinho da Jazz, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Daí eu convidei minhas amigas, porque eu tava com um monte de comida lá, né? Alguém tinha que comer tudo aquilo ali, né? Aí eu chamei elas pra ir lá comer e foi tipo assim, cara, é uma das melhores ceias de Natal que eu já comi na minha vida, assim. Tipo, não por nada, mas tipo, realmente eu arrasei nesse cardápio. Eu botei toda a minha energia, eu botei toda a minha energia e todo o meu amor pra esse cardápio, assim, realmente, assim. Cara, e dava de sentir, sabe? Tipo, mesmo elas sentindo na própria elas estando ali. No fato delas estarem comendo, na reação. Cara, quando elas dão aquela primeira mordida, que elas têm um sabor, assim, que elas não esperavam, assim, sabe? Dá pra sentir a energia da comida quando você tá comendo, assim, sabe? E quando você terceiriza, eu acredito muito, assim, quando você terceiriza a tua alimentação, tu nunca vai ter a liberdade que a alimentação pode te proporcionar. Tipo, você sempre vai ser refém, sempre vai ser vítima daquilo que os outros podem te oferecer. Sim. Até quando você fala, né, sobre uma pessoa ainda cozinhar para você. O esquema que eu mais gosto, o esquema que eu mais acredito de trabalho no personal chef é quando eu deixo as coisas pré-prontas, digamos assim, mas que as pessoas ainda são os... O mínimo elas fazem ali, né? Tipo assim, finalização. fazer o arroz, fazer o macarrão, essas coisas assim, elas fazem, mas eu gosto de deixar, tipo, proteínas prontas, majoritariamente, e aí elas fazerem a saladinha Às delas, vezes o pré-preparo, né? cuidar Já dos deixa legumes, os legumes cortados, exato, né? Que essas coisas assim. Porque é muito mais do que eu acredito, assim, porque dela ainda vai ter que ter o tempo de tirar um momentinho. Cara, tirar vou dizer, tem fases da vida da gente que realmente a gente vai precisar disso. Tirar uma marmita do congelador, jogar no micro-ondas e é isso aí, manda pra dentro e continua, né? Fases de mais trabalho, as mães no puerpério, tipo, é uma coisa que vai facilitar muito, porque elas precisam disso, né? Mas ou às vezes pessoas estão no pós-cirúrgico. Não pós-cirúrgico, estão limitadas. Então, tipo, vai ter fases que a gente vai precisar dessa praticidade
máxima. Eu Mas para sempre todas que as outras fases, você tem que ter conexão com a comida para eu ter sempre liberdade. que peço pra ir alguém lá e tal, eu sempre também faço esse esquema, sabe? Por exemplo, deixa pronto uma caponata que eu sei que vai ser complemento de um outro prato que eu vou fazer. Eu falei sábado pra Gabriela, cara, caponata é o legume mais maravilhoso do mundo pra você ter pronto em casa. E daí eu falo, ele é pré-preparo porque eu não vou comer caponata pura, então eu vou me obrigar a ter outra coisa. Então eu gosto de ter essa também, como tu falou, né? De ter a situação mais ou menos pronta, mas que eu vou dar aquele toque meu e faz a finalização, que é o que vai conectar e que você comigo. vai pensar assim, essa caponata, com o que eu quero comer essa caponata hoje? Eu quero fazer um franguinho crocante pra colocar a caponata em cima dele e vou comer com a minha saladinha, assim, sabe? Tu não se distancia. E principalmente tu não terceiriza a tua alimentação. Perfeito. Cara, ninguém nunca vai ter sucesso na dieta. Ninguém nunca vai conseguir 100%. Seguir uma dieta no longo prazo. Ninguém nunca vai mudar a saúde como um todo se ela não tiver conexão com aquilo que ela está comendo. Isso é bem importante. Isso faz muito a ver com a nutrição que eu defendo também. E daí, nesse contexto, né, quando começou a fazer essas comidas aí para as pessoas, né, e tentar trabalhar isso, foi quando começou a girar essa questão de tu ter o teu clubinho, de fazer as tuas receitinhas. Cara, foi bem doido, assim, porque, tipo, desde que eu comecei, a minha nutri, a Ana Bedin, né, ela sempre falava assim, Jéssica, você precisa ensinar as pessoas, tipo, cara, o jeito que você faz, eu não vejo ninguém fazer, tipo, e literalmente, quando eu comecei a fazer o personal chef, eu não conhecia ninguém em Floripa que fizesse no mesmo esquema que eu fazia, assim, cara, eu deixo muita comida pronta, tipo assim, o congelador abarrotado, é um negócio bizarro. Até às vezes eu paro e olho assim, cara, como é que eu fiz tudo isso, assim, mas enfim. E ela falava assim, tu precisa ensinar para as pessoas como fazer isso, assim, tipo, as pessoas precisam saber isso. Só que eu não conseguia, porque quando eu tava na cozinha, até hoje, é uma dificuldade que eu tenho, assim, eu tô tão focada naquilo que eu tô fazendo que eu não consigo pegar o celular, eu não consigo mexer no celular. Hiperfoco. E daí, querendo ou não, eu preciso ter o tempo de largar aquilo que eu tô fazendo para pelo menos parar o celular, colocar a câmera, ver a luz, não sei o que, não sei o que. E daí, tipo assim, eu era muito bloqueada de começar a produzir um conteúdo, alguma coisa assim, por causa disso. Porque eu tava concentrada no operacional mesmo, né? E eu trabalho sozinha, então, tipo, não é como se tivesse um auxiliar que eu pudesse dizer, pega o celular pra mim e grava isso aqui. Não, tipo, é tudo eu fazendo sozinha. Aí, teve um dia que eu falei assim, cara, quer saber? Se eu esperar pela situação perfeita, eu não vou conseguir. Tipo, isso não vai acontecer. Esse é o meu jeito, eu vou continuar fazendo assim. Sim. Então, é melhor eu postar o de qualquer jeito, mas postar e levar essa informação para as pessoas. Chegar. E a informação chegar, do que eu ficar esperando pelo perfeito, porque o perfeito não vai acontecer. Sim. Tipo, eu não consigo tirar uma semana só para gravar coisas. Não, é impossível. Tipo, eu preciso da minha renda do personal chef para continuar vivendo, né, digamos assim. Então, o momento perfeito não ia acontecer. E aí eu comecei, então, a produzir desse jeito, assim, cara, puxava o celular, tava tudo meio bagunçado, a cozinha tava suja. Não tô nem aí, tipo... Eu quero passar a minha mensagem. E daí a galera começou a acompanhar, começou a interagir, então, tipo, começaram a demonstrar que eles tinham interesse em saber mais sobre isso, assim. Daí, então, foi assim, cara, tipo, tem a necessidade de ser falado aqui. Aí, faz um tempo já que eu acompanho o Aslin de Lanogari. Sim. Quero trazer ele aqui, aliás. Vamos trazer o Oslão da Massa aqui, por favor. Foi até uma amiga minha que me mandou o perfil dele e falou assim, e aí, tu conhece esse cara aí? Eu falei, tipo, não, como que eu vou conhecer ele, né? Daí eu vi que ele era estudante da UFSC na mesma época que eu. Tipo, muitas coisas em comum, muitas coisas... E ele tá super atleta agora, super precisante, só fala de comida. Exato, só fala de comida, né? Até a galera que é aluno do RD me manda, já vou entrar no assunto RD, me manda os stories e ele diz assim, o Aslão não tá assistindo as aulas, Jéssica. Eu acho engraçado. Mas, enfim, tinha as aulas do Wesley e tinha um módulo de nutrição com o Lincoln, que é, tipo, um módulo sensacional. Inclusive, agora eles regravaram. E aí, teve um dia que até teve um encontro aqui em Floripa, da galera de Santa Catarina. Fui no encontro pra fazer uma foto com o Wesley pra mandar pra essa minha amiga que me mandou o perfil dele, porque ela era muito fã dele. Tipo, eu acompanhava, né? Eu literalmente vivo o estilo de vida que ele prega, assim, sabe? Tipo, sempre foi muito o meu jeito. Tanto que ela já vem da terapia cognitiva comportamental. Exatamente. Porque ela me mandou o perfil dele dizendo assim, cara, eu acho vocês muito parecidos, assim, sabe? Tipo, de jeito, assim, de história também. Ele também saiu do interior do Rio Grande do Sul pra vir pra UFSC fazer o mestrado, assim, sabe? Tipo, muito parecido em várias coisas. E ele postou assim, nos stories. Inclusive, eu e a minha equipe estamos pensando em pôr um módulo de culinária, porque eu acho que é importante as pessoas saberem cozinhar para se desenvolver como adultos funcionais, né? Aí tu falou, eu surtei, eu falei, cara, esse módulo é meu? É meu. Tipo assim, deixa pra mim. E Dani, eu vou te dizer assim, quando a gente tava falando de propósito, né?
Nunca na minha vida eu tive tanta certeza, eu juro pra você. Nunca na minha vida eu tive tanta certeza que o negócio era meu. Quanto quando eu vou até chorar. Quando eu vi esses stories. Tipo, eu olhei e eu falei, cara, é meu. Eu tive certeza absoluta. Eu tava quase chegando em casa, assim. Eu encaminhei o stories na mesma hora pra Ana, né? Pra Nutri. E eu só escrevi assim. Eu vou chorar também, porque isso eu aqui, fico emocionada com isso aqui é meu. E tipo assim, cara, parecia que era um telão piscando, dizendo assim, Jéssica, é você, assim. E aí eu cheguei em casa, respirei fundo, respondi o story dele, mas ele já tinha muitos seguidores, assim, tipo, era muito óbvio que ele não ia ver. Na mesma hora eu encaminhei o story pro perfil do reservatório de dopamina, que daí que na época... pouco menos, né? Na época tinha menos gente e eu sabia que tinha uma pessoa que gerenciava o perfil, então ele responderia o meu stories pelo menos, né? Aí o menino que... O Bigode respondeu que era ele que cuidava do Instagram do RD. E ele falou assim, cara, manda uma mensagem pro Lucas e manda tua proposta, tá? Vou te passar o número dele. Cara, em coisa de 5 minutos eu tava falando com o Lucas. E o Lucas é o sócio do Wesley no RD, né? Aí eu falei com o Lucas e eu falei assim, Lucas, eu tipo, tenho certeza absoluta. Eles tinham uma outra pessoa em mente para dar esse módulo. Sim. Mas quando eu mandei a proposta para ele, que eu mandei o plano de aulas, eles não alteraram em nada, porque eles olharam e falaram assim, embaixo. cara, essa menina sabe o que está fazendo, assim, sabe? Tipo, foi basicamente isso. Legal. E aí eu virei professora de culinária do RD. E daí, assim, em um ano, o meu perfil tinha ali umas 1.500 pessoas de seguidores, passou para agora 15 mil, que veio majoritariamente da galera do RD, mas também começou a desmembrar para outras pessoas da indicação. Principalmente de indicação. Cara, o meu perfil ele cresceu exatamente assim. Tipo, nunca teve tráfego pago, nem nada disso. É um perfil super funcional, né? Eu lembro da descascar o abacaxi, né? Tipo da faca. São coisas que a gente quer saber pro nosso dia a dia. Mas faz muita diferença. Mas que faz muita diferença. E eu acredito muito assim, que as pessoas têm um distanciamento muito grande da cozinha. Porque elas acreditam que a cozinha é difícil. É difícil, dá trabalho, é chato, toma muito do teu tempo, né? Então, desmistificar isso. E eu tô literalmente indo no caminho inverso, assim. Então, por isso que eu trouxe a Jéssica pra gente descomplicar essa parte da cozinha, né? E aproveitando já esse link que eu falei do abacaxi, vamos tentar trazer dentro da rotina, assim, o que tu acha, Jéssica, como é que, dentro do que, né, desse teu propósito que tu contou lindamente aqui, o que tu acha que, por onde começar a tu estabelecer uma relação mais harmoniosa com o ato de cozinhar, de preparar o teu alimento. Assim, o que na nossa rotina a gente pode fazer? Porque a gente sabe, né? Vamos lá, a maior parte das pessoas trabalha aí, estão nesse rush de trabalho, né? Querendo ou não... o tempo hoje é valioso, né? A gente conta valioso. Por minuto, né? Quanto e é vale literalmente minuto, a única coisa que não volta e que não tem preço é tempo, assim. tempo. Tipo, cara... quando tu tem a organização na tua alimentação, quando tu planeja a tua alimentação, todo mundo vai precisar comer todos os dias até morrer, gente. Tipo, uma coisa que vocês têm certa na vida de vocês é que vocês vão precisar comer no outro dia. Então, tipo assim, se você já se precaver com os próximos dias, se você já tem uma noção do que você vai precisar nos próximos dias... Melhor. Cara, a tua vida tá salva ali em 80%, assim. Tipo, tu vai conseguir adicionar o teu treino que tu nunca consegue adicionar só porque tu porque tu tem um tempo em casa. E assim, cara, tu consegue organizar literalmente a alimentação da semana inteira em 2 horas. Tipo, não é nada bizarro, assim, em 2 horas. Sim. Tá certo que vai ter o processo do aprendizado. Então, quando tu me diz assim, por onde começar? Cara, é começar com o básico. Tu tem que saber fazer um feijão e arroz bem gostoso. Tem que saber. E não é difícil fazer. E não é difícil, mas tu tem que saber fazer. Porque, tipo assim, tu não vai querer comer feijão e arroz o resto da tua vida se você não souber fazer ele bom. Sim, se ele for aquele feijão aguado, sabe? Sem sabor. sabor. Então, tipo assim, começa pelo básico. Aprende o básico para depois querer ir pro complicado, assim, sabe? Uma coisa que eu vejo muito é que rede social viraliza muito receita que é tipo assim, nossa, super elaborada, que vai um monte de coisa, assim, tipo, realmente viraliza. Mas a galera viraliza porque salva e ela literalmente nunca vai pegar para fazer. Nunca vai pegar para fazer. Cara, pensem em quantas receitas vocês têm salvas no Instagram de vocês que vocês literalmente nunca vão fazer. Porque vocês não sabem nem fazer, por exemplo... Acharam lindo, porém não é funcional. Exatamente, porque não é funcional, porque vocês não vão fazer assim, funcional sabe? no sentido de funcionar, de né? funcionar, exato, assim, começar a fazer o básico. Tem que começar a fazer o básico. E ter o mínimo de utensílio em casa que... E ter o mínimo de utensílios. Que otimize, né? Isso, porque exato. Então, até a primeira aula que eu tenho no clubinho é literalmente falando sobre o que você precisa ter em casa para você desenrolar, assim, pra qualquer ter uma coisa. Tu contigo mesmo, exatamente, né? Pra você desenrolar qualquer coisa de tu contigo legal. Mesmo. De básicos, assim, tipo, ter alguma... Eu sempre digo, gente, tudo que você faz numa panela grande...
Aliás, tudo que você faz numa panela pequena, tu faz uma panela grande também. Só que nem tudo que você faz numa panela grande, tu consegue fazer na pequena. Então é melhor pegar umas panelas um pouco maiores, assim. Ah, preciso comprar panelas. Compra uma panelinha maior, sabe? Tipo, tu consegue cozinhar ovo numa panela grande. Sim, claro. Né? Entende? Mas tu não consegue cozinhar 1 quilo de frango numa panela pequena. E daí tu otimiza o teu tempo. E daí tu otimiza o teu tempo também, quando a gente prazo. vai fazer o trabalho no sentido de tempo, desgaste, limpeza da cozinha, que é uma coisa que limpeza da cozinha é o que mais gasta tempo, é o que mais gasta gente. tempo, que tu faz 500 gramas de frango, tu faz um. Tu faz Tu faz 2, exato. então tu acaba... E é exatamente isso, assim, tu faz 2 e tu vai comer frango todos os dias, assim, muito provavelmente, né? Se você segue uma dieta onívora ali. Ou fazer 1 xícara de arroz dá o mesmo trabalho de fazer meio quilo. Exatamente. Tipo, cara, é o mesmo trabalho, só que tu vai fazer só uma vez. Então, tipo assim, tu otimiza os processos. Isso aqui eu tô repetindo todos os dias. Então, aquilo que eu repito todos os dias, eu deixo pronto, assim. Salada. Cara, salada, eu sempre falo pros meus alunos e todos eles concordam depois deles fazerem. Não existe uma pessoa que negligencie o consumo da alface ali, dos verdinhos, se já estiver pronto na geladeira. Se já estiver lavado no pote seco, separadinho. Né? Mas o que mais vai salvar a rotina sempre, assim, de todo mundo, independente de ser vegano, vegetariano ou realmente onívoro, é ter as fontes de proteínas prontas. Sim. Porque as proteínas vão ser sempre tu combina os acompanhamentos de acordo com as proteínas, Cara, né? um arroz tu faz em 10 minutos, uma massa, uma batata, tu cozinha em 10 minutos. Tu bota pra cozinhar, vai tomar banho. O legume tu faz em 10 minutos. Tipo, põe pra cozinhar, vai tomar banho, vai fazer outra coisa, vai responder a galera que tá ali 3 dias sem resposta. Mas a proteína tu não faz em 10 minutos. Ela exige um pouquinho mais de pensamento. Exato. E daí, então, no processo de cozinha, você faz ali uma quantidade grande de proteínas, de uns 3 tipos diferentes. Tu tem ali comida para 2 semanas, sabe? Sim. Tu tá resolvido por 2 semanas tranquilamente. Sim, tendo assim. essa esse dia atrás eu fiz as minhas proteínas e até a galera ficou um pouco horrorizada, assim, né? E eles falaram assim, caralho, mas tu come muita proteína, Jéssica, né? Desculpa pelo palavrão dele. Aí eu falei assim, não, é que isso aqui vai durar 3 meses pra mim, sabe? Eu fiz, acho que 5 ou 6 tipos diferentes, fiz um cardápio de proteínas, joguei lá pro clubinho, e daí quando eu faço coisas assim, de 3 quilos de carne, sabe? Tipo, isso são muitas porções pra mim. Então, tipo, vai estar resolvido por 2, 3 meses, assim, sem eu precisar cozinhar, sabe? Sim, legal. Isso é otimizar, né? Então, começar pela proteína é uma coisa que consegue otimizar o teu tempo. Isso, né? E ter os utensílios básicos para te conseguir. De básico eu sempre falo, uma boa tábua de corte, que não seja de vidro, por favor. Uma faca do chefe, que vai ser a faca que você mais consegue fazer coisas. Menos para descascar o abacaxi. Menos para descascar o abacaxi, que tem que ser a faquinha de serra. Isso, exato. Muito bem lembrado. Obrigada, Nutri. Para descascar... descascar abacaxi só é um problema se você não tem a ferramenta certa, gente. Eu adoro esse rios dela. A faca, a tábua. A panela maior. Uma panela grande, né? Uma panela de pressão. E, gente, percam o medo da panela de pressão. E se vocês ainda têm muito medo, invistam na panela elétrica. Porque, cara, elas são realmente muito boas, muito seguras, assim. Se vocês aprenderem a usar a panela convencional do jeito certo, elas são extremamente seguras. Eu era essa pessoa que tinha até fazer o curso de cozinha, que eu tinha... um medo instalado dentro de mim por nada, assim. Gente, porque eu nunca a galera nada, tem medo do barulhinho da panela. De não fechar direito. De vez em quando eu até faço pra provocar mesmo, assim. Eu faço o story só gravando a panela ligada, fazendo barulhinho, fazendo tss. Porque eu sei que a galera tem medo. E tipo assim, gente, não é só uma panela, assim, sabe? E tipo... Acontece comigo frequentemente de a panela liberar a pressão, né? Que é tipo... sim. O estourar a panela. Hoje em dia, as panelas mais modernas, todas elas têm válvula de segurança. Então, quando ela explode, ela não explode. Ela sai água para todos os lados da cozinha. E acontece frequentemente. Acontece comigo. Tipo, gente, eu sou uma pessoa normal. Acontece comigo também. Mas eu também ensino como que você contém ali o caos tendo acontecido isso. Tipo, porque... Né, uma boa panela de pressão faz diferença. Nossa, sim. Tudo, assim. Otimiza muito tudo. tempo, né? Muito, pra tudo, assim, pra tudo. Uma panela de pressão, uma panela grande, uma assadeira grande. Já vou explicar o motivo desses 3 itens, assim. Uma boa faca, uma boa tábua e algum bowl, alguma bacia grande para fazer uma mistura que você precisar. Isso seriam os básicos, daí eu investiria num bom liquidificador e, se possível, num bom liquidificador com um processador. Usa a mesma base para os dois, assim, até, tipo, o meu favorito de todos é o melhor custo-benefício, assim, que ele custa, sei lá, uns R$300 no máximo. E tem tudo. E tem tudo, e eu tenho ele há uns 6 anos já, e ele funciona perfeitamente. Sim. Posso falar mais? Pode.
Philips Valita. E funciona. Não sou patrocinada por eles, mas é tipo assim... Mas fica a dica. Ele funciona super bem. Funciona super bem, é ótimo, assim, enfim. Pra quem tá começando a investir em coisas de cozinha, eu faria esse investimento. Né? Não precisa ter isso, equipamentos tão... E às vezes tem aqueles equipamentos que tu olha assim, super lindo e, cara... Não é funcional. Não é funcional. Pra limpar é um trabalho, pra todo aquele processo exatamente, né? assim. Que daí, tipo, sei lá, espremedor de suco, assim, sabe? Tipo, põe a cenoura e vira suco, assim. Cara, quanto suco de cenoura vocês tomam, galera? É muito isso. É muito lindo, já vamos entrar no tema da nutrição funcional, da gastronomia funcional, mas depois a gente puxa isso. Mas, então, falando sobre os processos da cozinha, do porquê uma panela grande, uma panela de pressão e uma forma. Porque quando você aprende a otimizar os processos, você vai saber que você pode fazer, ao mesmo tempo, uma carne cozinhando na pressão, uma outra carne, né, uma proteína cozinhando na panela grande e uma terceira proteína assando no forno. Tu faz as 3 coisas literalmente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, tipo, é assim que você vai ter 2 horas da tua semana resolvendo o problema de 2 semanas de um mês na tua casa, assim, sabe? Fazendo, tipo, só com essas 3 coisas. Tipo, não precisa investir muito mais do que isso. Muito mais do que isso, essa condição, né? E uma das coisas que eu acho que, às vezes, as pessoas, pelo menos na minha prática clínica dentro do consultório, reclamam muito da salada, né? Então, assim, tem sempre aquela assim, Nani, eu consigo fazer a proteína, o carboidrato, tá ali, mas, a salada, e a salada eu acho que é isso, né? É deixar ela pronta, as folhas gente, já sério, limpas. E é a coisa mais fácil do mundo. Tipo, tem a opção de comprar a folha pronta no mercado? Sim, tem. Mas, tipo assim, cara, um pacote de 3 folhas de alface custa 10 pilas, sabe? Sim. Eu olho e falo assim, não vou. Não me nego. Nem a pau. Nem a pau. Tem coisa que eu me nego. O que eu faço, ensino todo mundo a fazer, ensinei a galera do RD, todo mundo faz até hoje. Eu tenho o pote designado da salada. É um pote desse tamanho assim. Ele tem o lugar específico dele na geladeira. Quando ele tá vazio, que acabou a minha salada, eu lavo ele, seco ele e eu devolvo ele pro mesmo lugar da geladeira. Ele tem o lugar dele na geladeira, literalmente. Ele tem um lugar fixo na geladeira. Aí eu só uso folha de papel toalha, né, para manter a umidade controlada. Mas uma coisa que muita gente não sabe, não leva em conta, é que a salada, para ela se manter crocante, para ela se manter viçosa, ela precisa de umidade. Daí o que as pessoas fazem é colocar naquela centrífuga de alface, assim, bate. Que seca, no outro dia, né? a alface tá toda murcha e não sabe por quê. Gente, você matou a planta, né? Tipo assim, água. Você criou um ambiente propício para matar a tua planta. A planta precisa de água para se manter viva, para se manter gostosa. Daí, então a gente tira o máximo para não ter umidade em excesso. Mas tu usa aquela secadora de folhas? Não, eu só solto bem ela assim. E põe no tipo, pote. Eu higienizo bem a minha pia antes de fazer. Eu lavo todas as folhas ali na pia, né? Quem precisa pode fazer. Deixa escorrer natural a água. Deixo escorrer natural, daí rasgo as folhas e solto fazendo aquele movimento, assim. E aí depois eu faço, então, a camada do papel toalha no fundo do potão. Coloco as bem folhas. Clássico, né? Coloco as folhas, coloco o papel toalha em cima do pote também. Tiro o máximo da umidade, embaixo em cima, e eu tenho salada para 10 dias, tá? E tu tampa o teu pote? Tampa o pote, isso. E daí eu faço, tipo, como se fosse uma mini estufa para manter a minha folha. E pode misturar viva. várias folhas ali e deixar Sim, pronta? Então, daí o que eu sempre uso são... Já quero otimizar, né? Então, o meu esquema são sempre baseado em 3, né? Uma folha de volume, que daí vai ser tipo uma alface americana, uma alface crespa, para ela dar bastante volume para minha mistura. Uma folha mais colorida, pode ser uma chicória roxa, uma alface roxa, alguma coisa assim, só para deixar o meu mix mais bonito. E um tipo de folha que dê mais sabor. E isso é, inclusive, uma boa técnica para as pessoas começarem a introduzir folhas que elas não gostam de comer. Por exemplo, a rúcula, o almeirão, o agrião. Então, eu sempre uso uma folha mais de sabor. Aí, coisas que vocês também podem ir colocando, adicionando aos poucos para ir criando mais gosto, né, pelas folhas. Colocar folhinhas de manjericão, folhinhas de hortelã. Nossa, o hortelã no meio da salada muito, fica, né? De milhões. Hortelã, ou mesmo as folhinhas do tomilho, assim, junto no meio dessa salada, tá? Dá mais uma aromatizada, melhor. Dá uma aromatizada. E, cara, quando tu pega um pedacinho da alface ali que veio uma hortelãzinha junto, é muito parece bom. Que fez todo sentido ter colocado isso, exatamente. Parece que, nossa, parece que foi uma boa ideia. Parece uma boa ideia. E, tipo, e não tem como não comer. E daí, tipo assim, cara, se o negócio dura 10 dias, tu vai ter que fazer isso 3 vezes no mês só, sabe? Olha só. Aonde tá o não consigo? E é um processo de 10 minutos, assim. Tipo, se você não tiver 10 minutos na tua semana pra fazer... teus verdinhos ali pra semana toda, né? Isso é uma coisa que facilita bastante. E dentro dessa tua... né,
tu escolheu essa ideia de não só fazer, mas também ensinar as pessoas a criarem isso, eu falo, é muito triste ouvir que as pessoas não gostam de cozinha, não gostam do ambiente. Às vezes tem uma casa projetada, isso eu acho muito louco, né, o ser humano. Uma casa projetada que a cozinha é linda, a pessoa não entra. Perfeita. Não entra. Não entra na cozinha. Né? É bem como eu vejo bastante nas famílias que eu visito. Assim, a casa é linda, bastante. meu Deus, a ilha, o não sei o que, o armário, a pessoa não tá ali. Não tá ali, né? Não usa, né? Louco, né? Sim. De começar a criar e eu acho que o brasileiro, de maneira geral, a gente tem muito a tradição de fazer as nossas arquiteturas em torno da cozinha, assim, isso, né? Porque a gente porque tem o ambiente, isso. né? É um ambiente que une as pessoas, sabe? E a gente usa muito pouco delas hoje em dia, né? Fazer e criar essa proximidade de... primeiro, eu acho que começa de ter um cardápio que tu tenha prazer em estar executando ele, né? Em, tipo assim, de ser gostoso a comida que tu vai comer. E outro tipo, depois isso. Uma coisa que eu acredito muito é que todo mundo deveria saber fazer a sua comida favorita no mundo. Isso. Tipo assim, cara, não tem como você viver a tua vida inteira sendo dependente de outras pessoas fazerem. Tipo, beleza, não vamos falar da memória afetiva. Por exemplo, a minha cuca favorita do mundo é a cuca que a minha vovó faz, né? Tipo, sim, mas tu sabe fazer a cuca. Que antes era. Minha mãe também fazia ela, né? Perdi minha mãe recentemente, podemos falar sobre isso, mas. Enfim, obrigada. Mas ainda assim, a minha favorita era a da minha vovó. Apesar da minha mãe fazer com extrema maestria e executar perfeitamente. E eu também sei fazer. Mas é aquela mas que é a da minha vovó. E é muito legal essa parte da memória afetiva, Jéssica, porque eu também tenho. A minha comida preferida no mundo é arroz, feijão e banana, né? Arroz, feijão e banana. Se tiver uma farofa de ovo, melhor ainda. Se tiver uma couve refogada, aí ficou o supremo. Só que a memória que eu tenho é o arroz e feijão da minha mãe, né? É o sabor, né? Enfim, do feijão da sua mãe. Apesar de que eu sei fazer, é diferente, né? E a outra situação que toda semana tem no meu cardápio é polenta, né? Então, Meu assim, Deus. porque é a comida que a minha avó me ensinou a fazer na panela de ferro. Eu sempre, até pequena, eu falava pra minha mãe, deixa o cascão formar para eu poder comer aquela parte. Então tem essa questão e ela me linka muito. É muito importante que a gente tenha isso quando a gente entende que há determinados alimentos que você vai sempre manter no seu cardápio porque ela traz uma memória. Só que com a nutrição tu vai aprendendo a comer a quantidade, o volume, a frequência. A frequência que vai ter aquilo ali, ter essa... E vai ter as coisas que você gosta. E é importante que o cardápio tenha essa proximidade, né? Porque senão não faz sentido, né? Não conecta. Então, exatamente isso, assim. Uma coisa que eu aprendi muito nesses anos de aprender sobre culinária funcional, gastronomia funcional, sobre nutrição, é que muito do que está tendo de modernismos, muito do que as pessoas estão sendo levadas a acreditar que elas precisam, não tem conexão nenhuma com aquilo que elas realmente precisam. Tipo assim, cara, você... Tipo, sério. Tu não honra a tua ancestralidade. Você não honra a tua ancestralidade, não é aquilo que o teu paladar cresceu sabendo fazer assim. Por isso que eu falei, façam o básico bem feito, mas façam ele tão gostoso que vocês não vão precisar ir atrás das outras coisas, assim, tipo... Cara, vocês não têm que tirar o carboidrato totalmente da tua alimentação. Pode ser que por um período da tua vida seja necessário, né? Numa estratégia nutricional, assim. Mas, cara, tu ama a polenta, saiba incluir ela de uma forma, né? Saiba a frequência, a quantidade, o volume, saiba como preparar. E por isso que eu digo assim, cara, a pessoa só vai ter sucesso na dieta se ela aprender sobre comida, sobre cozinha, assim, sobre, tipo... E criar esse vínculo, né? Esse vínculo prazeroso, né? E principalmente perder o medo de comer, sabe? O que eu vejo é que as pessoas têm muito medo de comer as coisas que são extremamente saudáveis, assim, sabe? Porque elas foram levadas a acreditar que aquilo ali não é saudável e que o saudável é aquilo que tá em outra dimensão, assim, sabe? Como as pessoas, elas tendem também a tentar colocar primeiro os problemas e depois a solução, né? Então, elas vão criando, através de muitas crenças que são tipo, a alimentação, né? A alimentação ao longo do tempo e da vivência de cada um foi uma série de crenças que não são realmente verdadeiras dentro daquela pessoa, daquele contexto, daquela vida, né? Então, exatamente. Eu falo sempre, despertar para a sua nutrição passa por esse processo de você criar esse... entender os alimentos, o que me faz bem, o que não me faz bem, como é que eu posso preparar de forma que eu consiga digerir aquilo que faz sentido para mim, como é que eu posso otimizar no meu dia a dia, ter essa dinâmica de cozinhar, enfim, de repente não vai ser todos os dias, mas vai ter aquele momento, uma vez na semana que tu vai ter aquela conexão de tu realmente dizer, pô, isso aqui eu tô fazendo para me nutrir, eu tô fazendo isso para realmente nutrir todos os meus corpos, né? Isso faz bastante sentido. E é possível, né, Jéssica? Eu acho que com certeza. Tu mostra que é possível dentro do nosso contexto de dia a dia fazer isso. O ser humano só se desenvolveu como espécie porque ele começou a cozinhar.
Tipo, Sim. só aconteceu isso, só aconteceu da gente existir aqui hoje porque em algum momento um cara resolveu jogar um peixe na fogueira, sabe? Fez Tipo uma série de assim, coisas. literalmente, assim, sabe? E faz essa. E dentro desse teu. Do que tu fala ali, de tá. As pessoas estão tendo já um. Tem a estrutura para montar. Tu acredita o quê, Jéssica? Para fazer uma alimentação de uma semana. Quanto tempo no método Jéssica para a gente conseguir esquematizar a alimentação? Eu vou dizer, eu sou a suspeita para falar. Gabriela, quanto tempo tu leva para cozinhar as comidas de vocês? 2 pessoas. No método Jéssica. 2h30 para 20 dias. Olha aí. E você costumava cozinhar com muita frequência? Qual que era o teu nível de expertise antes de Jéssica Hatz na sua vida? E deu. Isso, e a era Gabi isso, não tá assim. aparecendo, mas ela é que tá falando aqui as medidas da tá Jéssica falando- e ela tá... eu prefiro pegar o Um exemplo real. Então tá aí, o exemplo 2 real. horas e Era uma meia, pessoa 20 que dias. não cozinhava nada e que agora eu tô fazendo comida de 2 pessoas 2 em horas 2 e horas e meia meia pra para 20 20 dias. Aham. Isso é uma realidade. E comidas gostosas que eles sentem Sim, prazer em comer. Eu vejo sabe? às vezes Tipo, os stories delas, maquequinhas e as coisas lá. na tem essa alimentação. Aham, isso. Então, é uma coisa que basta como a gente pensa em tudo, né? Pensar no tempo das Planejamento, 24 né? horas. Que eu falo uma frase que eu gosto muito, que diz assim, todos nós temos em comum, e isso não tem como tirar as 24 horas do dia. Não tem como. Nós temos em comum as 24 horas do dia. Por que algumas pessoas conseguem e outras não? Né? Então, vamos pensar que a questão de prioridade, quanto tu dá de prioridade dentro do teu sistema, né? Quanto tempo tu fica, às vezes, rolando de rede social, quantas vezes tu fica... Eu não tô aqui para falar, julgar a vida de ninguém, mas o quanto que você poderia dar atenção a esse processo tão importante de conexão contigo mesma. Sim. Eu falo, é um mindful muito intenso, Cara, de você eu falo pros meus alunos conversar. assim, tipo, vocês querem tirar tempo de meditação, tipo, tirar 1 hora na semana pra meditar. Gente, cara, pega essas 2 horas que vocês vão estar dedicados ali na cozinha, desliga o celular, avisa quem é importante avisar, dizendo assim, tipo, cara, eu vou passar 2 horas aqui na cozinha e não vou falar com ninguém. Mas, tipo assim, a atenção plena nessas 2 horas ali é o mindful que vocês precisam pra semana inteira. Tipo, gente, sem zoeira, assim, vocês não precisam tirar uma meia hora pra meditar todos os dias, assim. Mas faça isso realmente com atenção plena ali na cozinha e vocês vão ver a diferença, assim, cara. É surreal, né? E também nesse momento que tu faz a tua conexão ali com a cozinha, que tu coloca ali a tua intenção, né? O que eu quero com esse alimento, o que eu quero. A gente sabe que comida é energia, a gente sabe que tem essa situação toda, isso acaba melhorando. Já tem muitos estudos mostrando dessa relação com a alimentação, quanto que isso faz bem nos teus resultados, né? E eu acho que, assim, tu como nutricionista, com certeza pode atestar isso, assim, que na tua prática clínica você, com certeza absoluta, viu que os teus pacientes que mais tiveram sucesso foram aqueles que criaram algum tipo de conexão com aquele momento de cozinha. Cozinhar e conseguir estabelecer uma relação harmoniosa com a comida, né? Isso, exato. Sem ver, nossa, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Não, tu pode. E o mais incrível é que, tipo assim, quando você faz a tua própria comida, tu começa a ver ela literalmente nas porções que você deveria comer. Você sabe, tipo, o que é... E tu sabe o que é pior, o que é melhor. E tu começa a dosar as tuas quantidades, tu começa a dizer, não, peraí, isso aqui é muito pra mim, isso aqui é suficiente, isso aqui, porque eu sei o que eu botei pra fazer isso. Exatamente então, isso. Faz toda a diferença. Você perde o medo, por exemplo, de usar a gordura pra cozinhar, que muita gente tem medo hoje em dia. Tipo, acha que tem que ficar pegando a frigideira com o melhor... Sem nada. Com o melhor teflon, sem nada. Anti tudo. Anti-sabor, inclusive. Anti-conexão. Anti-sabor, anti-conexão, anti-tudo, assim. E na verdade não, gente, vocês aprendem ao longo do processo que tipo dá pra fazer uma comida super gostosa, mas você vai saber qual que é a quantidade certa que você tem que comer, de gordura, a quantidade que qual a melhor que tu vai usar naquele como momento, que é a melhor forma de fazer isso, fazer essa relação. Mas isso tudo é um processo depois que você aprendeu a fazer um feijão bem gostoso, um arroz bem gostoso, soube a sua deixar comida preferida pelo menos, soube deixar a tua salada pronta. Cara, e tipo assim, a tua comida favorita no mundo, tu tem que saber fazer. Tu tem que saber fazer, assim, não tipo, pode ser é uma dependente. obrigação. E assim, às vezes a gente diz, porque antigamente as pessoas atochavam o pão de manteiga e ninguém era obeso. Sim, gente, a pessoa acordou 5 horas da manhã, foi lá ordenhar a vaca, deixou o leite dessorando para tirar a nata, demorou 2 dias para aquela nata poder virar manteiga, bateu a manteiga na mão, foi lá no moinho, buscou o trigo, fez o trigo na mão, assou aquele pão. Ela tem todo o direito de atochar a manteiga, porque ela já gastou toda a energia que ela tinha para fazer aquele pão. E agora tu vai lá na prateleira do supermercado e compra barra de manteiga de 500 gramas, você vai gastar numa semana. Assim, sabe? Sim, tipo... é uma coisa bem diferente, né? Eu sempre falo que
depois da década de 70, 80, a Revolução Industrial, que trouxe um monte de nomes estranhos para as comidas, para um monte de aditivos para as coisas que a gente naturalmente tinha, isso mudou muito, nada me tira da cabeça que grande parte das patologias que a gente tem, ou de tireoide, tireoide, vem de situações dessas que a gente tem. É muito louco isso. Então, se a gente conseguir, né, comida, a gente preza, né, comida de verdade, sabendo orquestrar ela no nosso dia a dia, eu acredito que o grande sucesso da nutrição está justamente nisso, de você conseguir orquestrar comida de verdade em quem você é na sua situação, na sua vida, na sua logística de vida, na sua rotina, né? Eu acho que é uma coisa que é bem possível e acho que tanto eu quanto tu, a gente, propósitos semelhantes em vidas diferentes, conseguir despertar nas pessoas essa vontade de querer se cuidar, seja através da alimentação, seja através do ato de cozinhar, seja através da nutrição. E, na verdade, tá tudo interligado, né, Sim, Dani? não tem tipo como. assim, a gente, como eu falei antes, as minhas decisões foram baseadas na soma de tudo aquilo que me aconteceu, assim, sabe? Mas hoje eu faço isso no nível racional, digamos assim, não é no automático. Então, eu sei que aquilo que me faz mal, aquilo que me faz bem, eu sei a quantidade daquilo que eu preciso. Eu sei quando que é um momento de abrir uma exceção, quando não é, sabe? Quando é um momento de focar na dieta, focar no resultado. Sim, ter essa E a gente vai aprendendo relação. isso tendo conexão, assim, sabe? Não tem como, né, a gente prosperar na nossa nutrição sem ter essa conexão tão importante que é com o alimento, enfim, né? E com o manejo dele dentro da nossa rotina, com certeza. Né? Ter essa, tipo assim, essa e a gente não tá indo pro lado extremo, gente, de vocês terem que viver de suco de cenoura e gratidão, assim. Não, a gente tá falando que vocês literalmente têm que comer comida de verdade todos os dias, só aprender a quantidade, assim, sabe? Não tô mandando vocês plantar uma horta na casa de vocês. Mas vocês podem comprar alface não orgânica no mercado, sabe? Não, tipo, cara, o orgânico não cabe no meu orçamento, beleza? No meu também não. O orgânico lá em casa é exceção, assim, sabe? Vamos tentar fazer o máximo que a gente pode com aquilo que a gente tem. Com aquilo que a gente tem, exatamente. Se tem exatamente. essa possibilidade, né, de ter essa situação, ótimo. Se não tem, vamos fazer o melhor dentro do que a gente tem. E é até engraçado, tipo, dentro do clubinho eu fico mostrando os comparativos pra eles, assim, né? Tipo assim, cara, vocês conseguiriam economizar nisso daqui, então agora, esse momento aqui, vocês podem gastar um pouquinho a mais, porque comprar uma coisa melhor. Pra comprar isso aqui melhor, assim, sabe? Tem que fazer um sistema disso. E eu falei, é engraçado, às vezes a minha forma de me agradar é comprar uma coisa que eu normalmente não como, assim, sabe? As pessoas, isso é bem importante falar, assim, tipo, teve um dia muito extenuante, muito cansativo, muito estressante. Você chega em casa e você pede uma pizza, que você vai comer ali 3, 4 dias aquela pizza ali envelhecida, sabe? Naquele senso do, eu mereço. Ou então, cara, vai sentar e vai comer, vai devorar aquela pizza em 15 minutos, assim, sabe? No senso do eu mereço. Sendo que, na verdade, é o contrário, né? Tipo, cara, assim, eu mereço eu passar mereço me cuidar, né? Cara, eu mereço me cuidar, assim, sabe? Eu mereço comer uma coisa muito gostosa, mas que não vai me fazer mal. Isso, Ou eu mereço tirar uma hora do meu dia pra cozinhar o meu alimento, pra fazer a minha comida favorita no mundo, porque eu sei fazer a minha comida favorita do mundo. É como eu falo pros clientes que às vezes tiveram um resultado positivo. Nossa, então agora eu vou comemorar o resultado que eu tive. Tu vai comemorar fazendo o que tu fez. O que tu fez pra chegar no resultado. O que te denegriu. O que chegou no resultado, isso, né? Exato, Então, essa relação. dessa forma. Isso né? é importante. Jéssica, eu acho que tu vai ter que vir para outros programas aqui do Descomplicast. Temos muito assunto para falar. Temos muito. Mas quero agradecer a tua presença. Se quiser deixar uma mensagem final aqui para todo mundo. Gente, né? Mensagem com certeza criem conexão com a alimentação, assim, tipo... Se vocês quiserem a ajudinha nesse processo, o clubinho da Jess tá aí pra isso. É um valor ridículo, assim, cara. A mensalidade é R$29,90, sabe? Sim. Pra ensinar 1 milhão de coisas sobre alimentação, assim. Tipo, literalmente, tudo que vocês precisam. Basta querer, né? E a alimentação saudável de verdade, tá, Nutri? Tipo, sem essas... Os low tudo, os anti-tudo, tá? A alimentação, comida de verdade. E comida de verdade para pessoas de como verdade. realmente... Nossa, vamos mudar o slogan. Vamos mudar. Obrigada. Comida de verdade para pessoas de verdade. Dizer que eu tô sempre muito aberta a tirar dúvidas, assim. Eu respondo literalmente todo mundo. Respondo todo mundo, ajudo todo mundo. Já ajudei muita gente a tirar dúvidas específicas sobre receitas específicas, assim, sobre como encontrar o erro. E eu gosto muito de ajudar. Tô aqui para ajudar. É isso que eu sempre falo. Obrigada, Dani, obrigada. Obrigada eu amei muito. Obrigada por ter vindo aqui. Com Voltaremos. certeza vamos ter novos encontros. Voltaremos. Obrigada. Agradeço.